Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui no dia 23 de setembro, né, 15 horas, nosso compromisso aí com vocês para estar aqui em mais um episódio aqui do Saiba Fundo Live. E aí eu queria já pedir, já estamos com 150 pessoas participando, e aí eu queria já pedir que você entre em contato aí com o seu colega de trabalho. Nós temos hoje aqui participando conosco, além das superintendências estaduais do Ministério da Saúde, temos também as secretarias do Ministério da Saúde e também o nosso time aqui do Fundo Nacional de Saúde. Então, a gente vai ter bastante gente hoje para dividir um pouco de conhecimento com todos. Então, já vamos só dar uma pausinha aqui de esperar mais alguns 5 minutinhos, mas já convida aí o colega que está do lado, o colega que está perto de você, ó, vai começar lá a live do Saiba Fundo para que a gente possa já daqui a pouco começar com o nosso conteúdo, tudo bem? Então vamos ver um vídeo aí, Paulo, e aí na sequência a gente já começa aqui a contagem regressiva. Então já liga aí, manda o zap para o colega de trabalho, já vê quem está perto de você que não entrou, né? E pede já para ele entrar, que daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Já está começando a ver resultado aqui, já tem 170 pessoas na sala. Vamos ver se a gente chega a 200 pessoas rapidinho. Vamos lá, pessoal. Boa tarde de novo para todo mundo. Quem eu não consegui falar ainda. Então, acabamos de ultrapassar aí 200 pessoas na nossa reunião. Quero agradecer a todo mundo que separou um tempo para a gente poder estar conversando aqui, né? Quem está aqui pela primeira vez, é importante dizer que a gente está com essa iniciativa de toda sexta-feira, às 15 horas, a gente dá uma pausa e trazer aqui todas as sextas-feiras um assunto diferente que envolve o financiamento da saúde, em especial as nossas atividades diárias, né? Então, a gente vai ampliando isso com o passar do tempo. Vamos trazer aqui pessoas das secretarias também para falar as políticas, um pouco sobre as políticas de saúde e conseguir aproximar essa realidade que das superintendências do Ministério da Saúde, né? Que é o Ministério da Saúde no território, com as secretarias finalísticas do Ministério e o Fundo Nacional de Saúde aqui quanto agente financeiro. Então, eu queria fazer já a minha chamadinha aqui para ver quem é que está presente aqui conosco. Queria saber se aí já vai dando ok aí no chat, né? O pessoal do Acre, tem alguém do Acre aí, de Alagoas, do Amapá, Amazonas, da Bahia, do nosso Ceará, do Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul. Essa vez eu lembrei, viu, Silvia? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, pessoal do Pará, já estou vendo ali a Graça, Paraíba, já vi o Tiago por aqui, Paraná, Pernambuco, pessoal do Piauí, estou vendo ali o Rogério lá já do Acre, lá, ó, vendo a Quênia também lá de Minas, pessoal do Rio de Janeiro, já vi aqui o Francisco, Rio Grande do Norte, pessoal lá de Porto Alegre, já viu o Luiz aqui, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não vi ainda o Rogério, pessoal de São Paulo, pessoal de Sergipe, então vai dando aí o seu ok aí no chat para a gente saber, pessoal de Sergipe, pessoal do Tocantins, não vi o Luiz Cleide aí, vamos ver se ele aparece ou alguém do time dele. Gente, hoje a gente ampliou um pouco o nosso escopo de atuação, porque a gente entende que esse é um assunto que é pertinente a todas as áreas que envolvem financiamento, então nós convidamos o pessoal de todas as secretarias
em especial daqueles que trabalham, que atuam na nossa reunião de contratos e convênios que acontecem periodicamente aqui em Brasília. E aí queria saber se tem alguém aí da SVS também, dá ok no chat, pessoal da SEGETS, pessoal da SQT, pessoal da SAPS, da SAES, pessoal da SVS, pessoal da Secretaria Executiva, só para a gente saber quem é que está conosco aqui, e aí, na sequência, a gente já entra no assunto. Mas antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, que é a segunda etapa dos painéis, a gente queria explicar um pouco para vocês o que é essa estratégia que a gente está falando, o que é o Saiba Fundo, né? Então, nós vamos mostrar daqui a pouquinho que a gente está criando um repositório, que é um repositório de conhecimento de todos nós. Então, a gente quer entender a realidade do Estado, quer entender a realidade do município, quer entender a realidade federal do assunto quando a gente está falando de financiamento. Então, nós criamos um local, que eu acho que é um repositório mesmo, onde vocês vão ver uma série de informações que tudo que a gente tiver relacionado a financiamento, em especial da saúde pública, a gente vai estar colocando nesse local. Daqui a pouco a gente apresenta, ok? Hoje o tema que a gente vai estar apresentando já é uma segunda etapa dos nossos painéis de informação. Existia muita dúvida de como é que a gente consegue operacionalizar essas informações no dia a dia das superintendências, e a gente entende que as secretarias também precisam ter esse conhecimento, porque facilita demais o nosso trabalho, né? E, então, vamos passar, Paulo, acho que só já aqui um pouquinho rapidamente a questão do Saiba Fundo. Vamos ver aqui, ó, já estamos com 250 pessoas, gente, olha que legal. Será que a gente vai chegar aos 300 hoje, hein? Seria ótimo. Estou vendo aqui muita gente. Vamos, quem mais que eu estou vendo aqui, ó? Esteliano! Fala, meu caro, tudo bem? Marise, nossa aqui. Francisco, como é que está o Rio de Janeiro, hein, Francisco? Diz que está 42 graus aí hoje? Não, tá uma delícia. Quase temperatura do sul. Vou te falar, hein? Rio de Janeiro. Beth, estou vendo a Beth também aqui. Beth, tudo bom, querida? E aí, Luiz? Aí vai nevar hoje, não? Tudo bom, boa tarde. Aqui tá frio hoje, gente. Hoje amanheceu com 8 graus. Eu tô sabendo. Diz que São Paulo também, ali de São Paulo para baixo, vai dar uma esfriada boa. Quem mais que a gente tem aí? Se o Rio de Janeiro chegar a 8 graus aí, tu já viu. A tua, Luizinho, você me manda esse frio horrível, que ontem um calor e hoje 8, 7 graus, credo. Tá igual Francisco lá no Rio. Maravilha, gente. Estou vendo aqui, ó, o pessoal da SAPS em peso, pessoal do DEPROS, da SEGETS, o pessoal do Espírito Santo aqui, Tocantins, Rio de Janeiro. Que maravilha. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amapá. Nosso pessoal daqui de Brasília, o pessoal dos nossos colaboradores aqui do fundo também estão participando. Ótimo, gente. Então, gente, hoje a gente vai dar uma passada geral para todo mundo entender como é que funciona essa questão das informações que estão disponíveis no nosso painel. Então, para quem não me conhece, eu sou Darcio Júnior, estou à frente aqui do Fundo Nacional de Saúde. Estamos aqui com o nosso coordenador geral. Se apresente aí, doutor. Ninguém te conhece. Sim. Eu sou o Paulo, sou aqui o coordenador geral da SEGIM, né? Responsável por essa parte das informações, dados, educação. E é isso aí, vamos mais uma etapa dessa Saiba Fundo Live, a gente mostrar para vocês os produtos que a gente tem aqui e compartilhar informações, conhecimento e vamos trabalhar. Ótimo. Gente, já estamos com 265. Fala com esse teu colega do lado aí, que quer participar, que você acha que é importante ter esse tipo de conhecimento, já convida ele aí para entrar, para a gente conseguir falar sobre esse assunto. Estou vendo aqui, acho que Bartolomeu está aqui também, se eu não me engano, lá do Espírito Santo. A gente vai estar junto esses dias aí, numa capacitação lá, vai ser bem interessante. E aí eu queria começar fazendo, gente, uma apresentação aqui do Saiba Fundo, para que vocês conheçam o que é essa estratégia que a gente está lidando. Vamos lá, vamos compartilhar. Nós temos um grupo com superintendentes aqui que eu já vi que está animado. Gente, o que é esse Saiba Fundo? Vocês que digitem aí, ó, saibafundo.saude.gov.br. Esse é o endereço de um repositório onde nós estamos colocando todos os conteúdos que envolvem o financiamento da saúde pública. Então, vocês vão ver uma série de informações. A primeira coisa que eu acho que é importante vocês terem acesso aí, tem um newsletter que a gente vai começar a mandar para vocês. Se você ainda não se cadastrou no Saiba Fundo, lá no finalzinho,
né? Tem aí um formulário para tirar dúvidas. Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida que eu não sei como responder. Um município me perguntou uma coisa que eu não tenho a informação. Entra lá nesse formulário, cadastra a pergunta, porque isso vai servir de base para que nós possamos fazer esse FAQ com as respostas. Ok, você não tem um questionamento ainda, lá embaixo tem um endereçozinho para você colocar o seu e-mail. Desce lá, Paulo, só para a gente ver. Para o pessoal ver aqui, ó, receba o nosso informe e fique atualizado. Então, é importante que todo mundo que atua na área de financiamento, seja na superintendência, seja nas secretarias, né, daqui a pouco a gente vai ampliar mais ainda o nosso escopo de atuação, coloque seu e-mail aqui para você receber as informações que a gente vai estar atualizando. Por exemplo, teve uma mudança numa portaria. Saiu uma portaria agora recentemente tratando da Instrução Normativa 01, da informatização da prestação de contas. A gente vai estar fazendo uma exposição e mandando isso para vocês. Então, é importante que todo mundo esteja cadastrado aqui com o seu e-mail, ok? Lá em cima, vamos lá em cima, Paulão, de novo. Clique ali para acessar o formulário. O que é isso aí, gente? A gente criou um formulário para que vocês possam colocar as suas dúvidas, atender um município, está numa área técnica, recebeu um técnico de algum lugar, fizeram alguma pergunta para você que você não tem certeza de qual é a resposta, manda aqui para a gente, que no menor tempo possível a gente vai estar respondendo isso para vocês, ok? Então, essa é uma das coisas. Desce um pouquinho para a gente entender o que é que está disponível no Saiba Fundo. A gente criou aqui esse link chamado Caminhos do Financiamento. O que é isso, gente? A gente vai contar como é que é a história do recurso financeiro, por onde ele passa até ele chegar e virar uma ação de saúde. A gente precisa lembrar isso, que o recurso nada mais é do que o meio para fazer com que uma política de saúde aconteça e atenda a nossa população. Drops, vocês vão ver que isso aqui são pontos que a gente vai estar divulgando de pequenas informações diariamente, que são conteúdos importantes. A gente colocou toda a nossa parte de cursos do AVA, do Fundo Nacional de Saúde, aqui disponíveis nesses locais. Então, cada dia que vocês forem entrando, vocês vão vendo que vão ter novos conteúdos, novas informações. Além dos tutoriais da nossa biblioteca virtual, e a gente está criando um canalzinho para colocar todo esse conhecimento. Então, sempre é bom dar uma passadinha aqui, porque toda e qualquer informação que nós tivermos para falar do financiamento da saúde, a gente vai estar disponibilizando aqui nesse local, tudo bem? O que é importante dizer é que essa é uma ferramenta coletiva, gente. Então, a gente vai querer receber muitas dúvidas de vocês, os questionamentos. Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, por exemplo, trazer aqui o pessoal da SAPS para falar do Previne, trazer o pessoal da SAES para falar das estratégias que estão sendo pensadas agora de qualificação. É super importante que todo mundo entenda o que está acontecendo. Trazer o pessoal da SBS, que tem muito ainda a contribuir, principalmente no olhar epidemiológico, de fazer com que a gente tenha cuidado com os nossos processos, né, de saúde, para que a gente evite, né, o que aconteceu recentemente, quando a gente enfrentou essa pandemia sem precedentes. Então, é importante que todo mundo entenda que esse é um canal que a gente está querendo trazer para falar de financiamento. Envolver o financiamento, a gente vai estar colocando aqui no Saiba Fundo, ok? Então, vamos voltar lá, Paulo. E hoje a gente vai falar, gente, de uma questão que foi já colocada semana passada, que são os nossos painéis de informações. Então, nós fizemos uma primeira live falando do InvestiSUS, que está gravada e vai estar disponível. É importante que todo mundo veja que isso vai estar lá no Saiba Fundo. E hoje a gente vai falar dos nossos painéis de informação. Nós fizemos uma primeira que a gente vai passar rapidamente aqui. Você já quer compartilhar, Paulo? O que são nossos painéis de informações, gente? É uma forma que o Fundo Nacional de Saúde encontrou de disseminar conhecimento e informação de acordo com a necessidade de cada um dos seus usuários. Então, hoje nós disponibilizamos 10 painéis e que cada um trata de um assunto estratégico importante na ótica do financiamento. Então, na semana passada, nós falamos dos painéis de contratos e convênios, que tem uma relação direta com a plataforma Mais Brasil. Falamos dos saldos disponíveis nas contas, fizemos algumas simulações. Isso é muito importante para quem está fazendo atendimento e falando com o pessoal nos estados, né, nos municípios. O histórico das transferências fundo a fundo, isso é importante, por exemplo, o pessoal das secretarias para entender como é que o financiamento da sua política tem acontecido nos últimos 22 anos. Então, nós catalogamos de 2000 até 2022 todas as transferências fundo a fundo que foram realizadas. Fizemos também um recorte com recurso do Covid, porque, em função de tudo que a gente passou, houve um orçamento específico, né, que é o nome que a gente chamou de orçamento de guerra,
que foram os créditos extraordinários que foram tratados para o enfrentamento do Covid, e o painel de instrumentos de investimentos, que é o olhar georreferenciado de cada uma das intervenções que foi feita pelo governo federal na área da saúde para cada estado, para cada município. E hoje a gente vai falar agora dessa segunda etapa aqui embaixo, que são dos termos de execução descentralizada, do painel de emendas parlamentares, e esses três últimos que são muito importantes, gente, não só para as secretarias aqui acompanharem as suas políticas, como também para vocês aí nos municípios. Você imaginar que você consegue detalhar cada tipo de equipamento que foi feito por ambiente, por unidade de saúde, cada CNES. Se eu quero saber o que é que foi equipado, o que foi aprovado de equipamento para cada um daquele CNES, eu consigo visualizar. Da mesma forma, das obras que estão disponíveis no Sismob e um fechamento sobre como é que eu consolido todas essas informações num documento, que é o que a gente está chamando aí de relatório em vez de sugestão. Então, eu vou dividir aqui agora a tela, e aí a gente vai... Você já tá com ela aí, Paulo? E aí vamos falar, então, dos termos de execução descentralizado, e aí, com certeza, Paulão tem todo o conhecimento para passar para vocês aí sobre como é que a gente vai operar essa questão dos TEDs, e eu vou fazendo alguns complementos se for necessário. Tá bom? Certo. Boa tarde de novo, pessoal. Vamos aí, vamos apresentar esse painel dos termos de execução descentralizado. É muito importante já falar o seguinte: a gente está tratando aqui nesse painel das transferências que foram realizadas para entidades federais a partir de 2013. Quando se concebeu essa modalidade de termo de execução descentralizada. Antes a gente já teve diversos nomes, né? Já chamou de portaria, já chamou de TCI, de TC, né? Termo de cooperação, termo simplificado, mas a partir de 2013 ele passou a se chamar termo de execução descentralizada, e esse painel ele cuida especificamente disso, de tudo que foi celebrado de 2013 até 2022, tá? Depois eu falo de uma situação específica aqui em relação à Plataformas Brasil, que envolve o ano de 2022. Então, vamos lá, começando. Esse painel ele vai trazer informações para vocês, tanto do ponto de vista orçamentário como do financeiro. Iniciando aqui pela parte dos filtros, tá? Nós temos filtros por área técnica, vocês podem perceber aqui, ó. Em determinado momento, você tem um TED ali, eu quero saber qual o TED que está vinculado à SAES, ou à SCTI, ou à CEGEX. Vocês já podem pegar aqui esse filtro e imediatamente já filtrar todo o painel para uma visualização que vai mostrar apenas os TEDs vinculados à sua secretaria. Assim como você pode fazer uma consulta direta utilizando o número da transferência registrado no CIAF. Que, lembrando, antigamente, né, nós tínhamos aquela numeração que começava com 6, eram 6 dígitos, mas acabou que essa numeração ela se esgotou, né? Então, a partir de 2020, mais ou menos, se passou a usar o alfanumérico aqui. Por isso que a gente tem esses números de TED aqui com I, A, D, S. É esquisito, mas assim, a gente acaba se acostumando depois de um tempo. Mas assim, querendo ou não, a gente ainda tem aqueles números que a gente chamava no GESCOM antigamente. Para quem é mais antigo aqui, no Ministério da Saúde, né, usou o GESCOM por um tempo para fazer o controle das portarias, depois os termos de cooperação, depois dos TEDs, né, e sabe que a gente também registrava essas transferências com um número específico interno aqui do Ministério da Saúde, que geralmente era aquele 157 de 2014, 153 de 2016. Então, fica variando. Então, a gente deu essas possibilidades de vocês fazerem a consulta, tanto com o número da transferência CIAF, como com o número interno aqui do Fundo Nacional de Saúde. Então, temos filtros de ano de celebração, o F, né? Temos filtros mais de serviço para saber se o TED está vigente ou não, né? O conjunto de TEDs que você está visualizando está vigente ou não. Temos outros serviços, como, por exemplo, a questão da necessidade financeira. Se existe necessidade de fazer uma programação financeira para aquele TED ou não. Isso com base nas informações que a gente consegue dentro do CIAF em relação ao limite do saque, aquilo que já foi liquidado está a pagar. Então, todo esse cálculo é feito aqui dentro desse painel e facilita quem vai fazer a programação financeira a se planejar, né? Então, a gente disponibilizou essa ferramenta aqui para isso, justamente para isso. Tem a consulta descentralizada, né? Se eu quero saber se é Fiocruz, se é uma intendência, se é uma universidade, então você já pode pesquisar diretamente pelo filtro da descentralizada e o tipo de recurso, né? Se é emenda ou programa. E aqui a gente passa também agora para o número de TEDs. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente inicia em 2013,
e tem TEDs até 2022. 2022, a gente tem uma situação que é a celebração que está sendo feita na plataforma Mais Brasil. E a gente está migrando, né, está construindo, junto ao Ministério da Economia, uma forma de trazer essas informações que estão lá na plataforma para cá também. Então, não estranhe esse número por enquanto, que ele vai daqui a pouco mudar. A gente está nesse caminho para que traga os TEDs que já foram celebrados em 2022, que vocês possam visualizar. Vejam que tem bastante coisa, né, ali em 2013, depois foi baixando, mas ainda é bastante coisa, principalmente. Não são muitos TEDs, né, são 1.739, mas o valor é notável. É um valor imenso, maior até do que os nossos 15 mil convênios e contratos de repasse. Então, é muita coisa que a gente precisa tomar cuidado, precisa gerir com dedicação. Aqui a gente tem um status das transferências que é baseado na situação das transferências no CIAF, né? Então, se ela está adimplente, se ela está concluída, se ela está rescindida, assim por diante. Então, vocês podem fazer um filtro diretamente aqui dessa ferramenta. Então, se eu quero aqui, por exemplo, saber quais os convênios, ou quais os TEDs que estão adimplentes, eu já clico aqui no meu elemento e ele vai filtrar todo o painel, certo? Então, pode perguntar assim, mas que é isso concluído em 2022? É porque existe uma relação, para quem é mais ciafeiro raiz aí, né? Sabe que a gente faz o controle dessas situações também por meio das contas contábeis. E se você tem uma finalização de um TED no meio do exercício, ele não passa diretamente para o concluído. Ele fica ali como adimplente e só no final do ano que essas contas são viradas, né? Por isso que a gente trouxe essa situação aqui, que é um TED que foi concluído esse ano, mas que está aguardando a finalização do exercício para ir efetivamente para o concluído. Tá certo, gente? Então, tem essas situações assim pequenininhas, mas o resto se explica, né? O valor das transferências por ano, vejam que é um volume muito grande de recursos. Em 2021 foram 4,23 bilhões de reais. Aqui a gente tem outro filtro que trata da vigência. Podem perceber que a grande parte dos nossos, 74% dos nossos TEDs já estão na situação de vencido, né? E concluído. Aqui a gente ainda tem um percentual que, se a gente for acompanhar, tem muita coisa em prestação de contas. Mas, assim, a relação está quase igual ali, né? Aqui a gente tem uma tabela que vai trazer as notas de crédito. Então, você tem todas as situações de nota de crédito, principalmente a nota de crédito, a fonte de recurso, se ela é detalhada ou não, né? Aqui você encontra o número do TED, por exemplo. Ó. Aqui é a fonte, 6353, e aqui é a numeração CIAF do TED. Então, com isso aqui, a gente consegue fazer muitas vinculações e saber informações, inclusive, da execução lá na ponta, na descentralizada. Vou fazer uma contribuição que acho que é importante, tem até algumas pessoas perguntando sobre isso, Paulo, é que os painéis, eles condensam informações de diversas bases de dados, né? Além dos nossos sistemas internos, a gente também faz o cruzamento aqui com o CIAF, é por isso que a gente tem essas informações das notas de crédito, inclusive vocês vão ver até a questão do limite de saque, que vai ser observado um pouco mais à frente. Então, é para dizer exatamente isso, as ferramentas elas foram criadas para facilitar o dia a dia. Se eu preciso saber se está tendo execução de determinado TED da minha secretaria, eu consigo ter essa informação aqui no painel, num nível de detalhamento muito importante. E, assim, seguindo, você tem o valor da NC, né? Você tem a natureza de despesa, o tipo de créditos, qual tipo de resultado. Então, é bastante informação que ajuda você a dar uma resposta, até mesmo se planejar. Inclusive, a gente colocou aqui a vinculação naquela programação financeira. Aqui a gente tem uma tabelinha que trata especificamente da programação financeira e também das devoluções, que era um negócio que ficava assim, né? Tinha que saber, consultar ali no CIAF como é que estava aquela questão da devolução, então a gente trouxe tudo isso para cá. Veja que a OG que está devolvendo, né, a 15.501 aqui, ó, a OG que está mandando a gente, o Fundo Nacional de Saúde, 25.701, né? Então a gente está mandando e quando for negativo, trata-se de uma devolução. Então é por isso que vocês podem ver que tem esses pontos aqui, porque nesse caso da devolução, você vai ter que fazer como se chama? A reclassificação dessa despesa. Então, por isso que não tem essas informações aqui, tá bom? Aí, continuando, a gente tem um limite de saque centralizado, né? O que é esse limite de saque? Isso é CAFES puro, né? É um negócio que a gente precisa desmistificar um pouco. O limite de saque seria o financeiro disponível naquela unidade. Então, por exemplo, aqui, ó, a Fundação Oswaldo Cruz, que está nessa tabelinha aqui, bem destacada, ela tem 47,26 milhões de reais de financeiro disponível lá. Então, isso serve para a gente fazer na nossa programação aqui interna, junto com a SPO, para saber aquilo que precisa ser efetivamente programado ou não, porque esse recurso ele não pode ficar empossado lá na centralizada, ele precisa ser executado. Então,
Ele faz muito sentido quando você pensa orçamentariamente, quando você vê o acumulado, né? Então, tem 47 milhões. Mas é importante que você veja se o TED que está na sua secretaria ou então que está na superintendência que você está acompanhando, ele de forma específica, qual que é o limite de saque que tem lá disponível. Esse é o recurso financeiro que, de fato, tem lá nessa unidade. Por que a gente está falando isso, gente? Porque isso facilita muito a forma de execução e de monitoramento. Então, é importante vocês observarem aqui. Vamos pegar um caso aí, Paulo. Pega esse 16/2020 para a gente entender, ver se isso exemplifica aqui o que a gente está querendo colocar. Está sem limite de saque Pronto. nenhum. Esse caso aí, o TED 16/2020, a gente não tem ideia de onde que ele é, não tem recurso disponível lá aonde foi descentralizado o recurso. Okay? Centralizado. Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Não foi um bom exemplo, né? Ele é um bom executor, pode até tirar ali. E aí é importante, gente, que lá em cima, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de usar o painel, ele vai montando esse gridzinho aqui com as seleções que você vai fazendo. Né? Então é importante a gente ver isso. Então a gente pode separar, por exemplo, por secretaria, como o Paulo colocou, e identificar quais são os TEDs que estão de acordo com a Secretaria de Atenção foi primária, é isso que você colocou? Foi. Atenção primária. Foram já celebrados 308 instrumentos, dos quais 93 estão vigentes. Então, esses são os TEDs, né, que estão hoje sob a responsabilidade da Secretaria de Atenção Primária e que precisam ser monitorados, tanto, né, pela Secretaria, quanto também pelas superintendências dentro da parte da execução. Né? E aí tem essa parte que é super interessante aí que o Paulo vai mostrar. Então, aqui, ó, aí eu fiz o filtro, né? Selecionei a Secretaria de Atenção Primária e Saúde, depois eu vi o que estava vigente, e agora eu vou selecionar aquilo que está com necessidade financeira. Aí, descendo o painel aqui, a gente vai começar a perceber isso aqui, ó. Esses TEDs listados aqui, eles têm necessidade financeira porque não tem limite de saque, não tem financeiro suficiente em relação ao valor que já foi liquidado e está pendente. Então, a gente observa essa liquidação que eles realizam lá, e a partir dessa liquidação que a gente vai programar o recurso dentro do equilíbrio financeiro possível para o fundo, para o Ministério como um todo, e do cronograma de desembolso que foi celebrado no plano de trabalho daquele TED. Vamos dar um exemplo aí, gente. Esse primeiro TED aí, tá vendo? Foi feita uma transferência de R$440 mil, né? Tá vendo? Aí foi feita uma PF aí, ó, de 422,24, e tem aí um valor liquidado pendente que não foi pago ainda de R$ 2.952. E ele não tem nenhum financeiro, né? Para cobrir essa liquidação que ele já teve aqui. Então, ele já realizou a despesa lá, né, liquidou ela, e ele ainda não recebeu esse recurso. Então, esse é um exemplo claro para que isso possa facilitar o monitoramento por cada uma das secretarias, né? E não todo mundo que está fazendo o monitoramento de cada um desses instrumentos, ok? Sendo aqui, a gente tem mais informações, muitas informações a respeito de cada um desses TEDs que foram selecionados ali, naqueles feitos que nós fizemos acima, né? Então, tem o número do CIAF, tem o número do GESCOM ou BG, né? Porque em determinado momento os TEDs passaram a ser gerenciados dentro do nosso sistema interno, que é chamado BG-SICOMV. Temos a situação dele no GESCOM, né? Temos a situação CIAF, vocês podem ver aqui, ó, podem fazer o filtro aqui diretamente. Como é que é? Os negócios estão vigentes, né? Então, está tudo adimplente. Essa é a situação. Se não tivesse vigente e adimplente, aí teria que caminhar para a conclusão, no caso, o que a gente não necessariamente é uma prestação de contas, né? Mas é um relatório do cumprimento dos objetos. Temos o número do processo, temos a área técnica responsável, temos o programa, né? Temos a última localização, isso é muito importante até mesmo para sabermos, né, em que posição encontra-se aquele TED, se ele está no momento de talvez de uma prorrogação, ou então ele está na área técnica esperando algum parecer para um pagamento, para uma programação financeira. Quando ele chegou lá? Quando que ele chegou lá. Então, a gente trouxe também essa coluna aqui de última localização, data da localização. Muito importante também ficar de olho no fim da vigência, né? Porque o TED funciona como convênio contrato de repasse, não tem que ser observado todos aqueles componentes de 60 dias antes, 90 dias antes, prestar atenção se está vencendo ou não, para não deixar uma transferência tão importante como essa perder a sua validade por conta de uma vigência, né? Sem dúvida, Paulo. E eu queria chamar a atenção também o seguinte, gente, de acordo com o filtro que você fizer, com a seleção que você fizer, eu quero, por exemplo, identificar qual a situação dos TEDs de uma determinada instituição. Você faz essa seleção, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, ó, Centro de Intendência da Marinha.
Você só clicar em cima do nome e selecionar, ele vai trazer esse retrato. Então, nós temos esses TEDs que estão com o Centro de Intendência da Marinha, e aí, não, Dácio, Paulo, eu quero extrair isso para um Excel para poder trabalhar, para fazer uma planilha para o meu diretor, ou então para fazer um cruzamento com outra informação, basta você clicar ali naquele botão, exportar TED, e que ele vai, né, você vai salvá-lo, e você vai ter acesso ele no Excel, e você vai poder trabalhar essa informação. Por que isso é importante, gente? Porque a gente precisa ter essa informação mais atualizada possível. Então, uma das perguntas que está surgindo aqui no chat, o pessoal está nos informando aqui, qual é a atualização dessas informações? Diga lá, Paulo. Então, essas informações, gente, elas são atualizadas D-1, né? Porque nós utilizamos hoje as extrações realizadas no Tesouro Gerencial e também fazemos a vinculação das informações que são registradas nos nossos sistemas internos, CISPRO-FNS, GESCOM, BGSICONV e outros que sejam correlatos. Mas a grande parte das informações vem do CIAF diretamente, via extrações do Tesouro Gerencial. E o Tesouro Gerencial, ele nos oferece a extração D-1, ou seja, eu estou vendo a situação de tudo que ocorreu ontem. Então, essa é a situação da atualização em relação às informações desse painel de TED, sabe, pessoal? Tem uma pergunta interessante aqui. Paulo, só são TEDs de programa ou de emenda também? Todos os recursos, gente. Emenda é uma vinculação, né? Então, você tem aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, no terceiro campo, tem aí. Eu só quero saber de emenda parlamentar. Seleciona emenda parlamentar, dou lá o chequezinho e vai aparecer tudo que é de emenda parlamentar. Então, cada um dos TEDs estão sendo colocados aqui, independente se ele é um TED de programa ou se é um TED com recursos de emenda parlamentar. Aí vem uma pergunta aqui especializada, viu, Paulo? Essa é especializada. O que seria o valor de PF líquido? É o somatório de todas as PFs que foram realizadas, menos as PFs devolvidas, né? Que a gente tem que considerar que a gente envia e tem um determinado retorno por algum motivo. Então, a gente coloca líquido, que é efetivamente o que está lá disponível de financeiro, que seria o financeiro para aquela descentralizada. Então, por isso que a gente trata com essa nomenclatura, tá, pessoal? Para que isso, gente? Para que a gente tenha a certeza de que o recurso que foi transferido e que está disponível para ser utilizado lá é aquele. Né? Então, assim, por isso que a gente separa aqui qual é o valor que foi o instrumento formalizado, qual foi o recurso que a gente transferiu para ele, o que ele ainda tem na conta dele, para a gente saber o quanto que ele precisa. E nesse sentido, a gente faz esse controle aqui no fino ali que é o CIAFeiro raiz, que é dentro das contas contábeis, né? A gente tem qualquer instrumento nessa modalidade, convênio, contrato de passe, TED, a questão do CONTRANS.TV reduz, e lá a gente tem as contas contábeis de comprovar, né? Ou seja, aquele valor que eu enviei para a entidade, para a descentralizada, e necessita de comprovação via prestação de contas ou relatório de cumprimento de objeto, os valores a receber, né, que é exatamente a diferença entre o valor da proposta ou do instrumento e aquilo que já foi repassado, aquilo que já foi comprovado, aquilo que já teve o relatório assinado, concluído e está pronto para ser concluído no CIAF, né, deixar de ser uma transferência ativa para passar para uma transferência concluída, e o valor não recebido, que é uma situação que fica ali entre a finalização do TED e a prestação de contas final, né, a apresentação final do relatório. E aqui a gente tem também os valores, né, líquido de NC, valor da NC de custeio, capital. Então, a gente fez toda essa separação aqui para tentar dar o máximo de informação para vocês, para que não haja lacuna ou dúvida em relação à execução de um TED como esse. Inclusive, a questão dos valores de líquido de PF, né? Porque se você somar todas as PFs que foram realizadas e deixar de contar se foram devolvidas, você vai ter uma informação que não é a real. Então, por isso que a gente trouxe aqui a informação do líquido, porque aqui a gente já faz o desconto daquelas que foram do percentual, do valor que foi devolvido. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Ainda encontramos o entrave de prorrogar TEDs junto ao BGSICONV desde 2019? Isso afetará as informações quanto à vigência? Então, Edilson, a gente vai olhar aqui, entender o que é que está acontecendo. E aí, gente, essa live aqui, essa informação é exatamente isso, para a gente identificar quais são os vazios, quais são as necessidades. Por exemplo, se você encontrou alguma informação aqui, se você não encontrou alguma informação aqui que você acha que é importante colocar para o seu dia a dia, aí no trabalho na secretaria, na superintendência,
entra lá no saibafundo@saude.gov.br e manda lá no formulário que a gente fala assim, olha, seria importante ter tal informação para o meu trabalho ser melhor realizado. Coloca lá que a gente vai correr atrás, como a gente vai identificar aqui o que está acontecendo em relação a 2019, ok? Então, vamos apertar aqui um pouquinho em relação a esse painel de TED, né? Porque tem outros ainda Uhum. que são muito importantes para a gente apresentar. A gente tem também aqui uma abinha que faz o controle das liquidações, das despesas liquidadas a pagar, das despesas que já foram pagas. A gente faz um controle também do resto a pagar pendente, né? Então, isso daqui é para evitar que, por exemplo, seja finalizado um convênio desse e tenha resto a pagar ainda registrado. Então, é melhor cancelar, fazer todo o processo, né? Para não gerar um problema ali orçamentário. E aqui a gente traz uma tabela com resumo da execução, do resto a pagar, e tem as despesas empenhadas no exercício, por fonte, por natureza de despesa, por UG executor. Então, é bem detalhado mesmo. Esse painel ele tem uma riqueza de detalhes, principalmente do ponto de vista orçamentário, muito grande. Então, aproveitem, usem bastante, se apropriem desse painel, porque ele é excelente para fazer a gestão desses recursos na modalidade de TED, tá bom? Fora isso, a gente também tem as publicações, que são os termos aditivos, as indicações de fiscal, os extratos das publicações, ou seja, se eu clicar aqui, eu vou ter o extrato que foi publicado no Diário Oficial em relação a um aditivo, ou então uma prorrogação de vigência, ou então até mesmo o próprio termo de convênio, né? Nós temos aqui, o termo de convênio, não, desculpa, o termo do TED. Você pode pegar aqui o plano de trabalho. Então, aqui a gente deixou isso disponível para vocês, pela importância, inclusive, aqui, ó, tem a questão do fiscal, né? Eu tenho as pessoas que foram designadas como fiscais aqui dentro desses TEDs especificamente, tá bom? Acho que é isso, né? Então, assim, o que a gente está querendo que vocês façam é o seguinte, gente, utilizem esse painel do TED para poder fazer o monitoramento de cada uma das secretarias, de cada um dos estados, para vocês entenderem o que está acontecendo e se tiver alguma informação que está inconsistente, algum dado que está faltando, alguma coisa que pudesse facilitar o dia a dia de vocês, por favor, coloque aí no nosso formulário e mande aqui para a gente, né? Então, acho que nós temos TEDs em todos os estados. Sim, basicamente em todos os estados. Então, a gente aguarda aí, mais para frente, a gente vai fazer um Saiba Fundo só para falar de TED, né, de todas as etapas do TED. Acho que são muito importantes a gente entender como é que funciona cada um dos instrumentos que nós atuamos aqui dentro do Ministério nas formas de transferência. Ok? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo painel, que é o de emendas parlamentares. E, chefe, quer fazer as honras? Porque esse aqui é um painel muito importante, né? Então, gente, como todos nós sabemos, né, em função da Emenda Constitucional 86, da Emenda Constitucional 101, nós temos, as emendas se tornaram emendas impositivas, tanto individuais quanto emendas de bancada, que a gente coloca aqui uma diferenciação entre bancada e BPM, que é aquela que é impositiva, e a bancada que não é impositiva. Então, nós temos 5 tipos de emenda. Pergunta que todo mundo precisa saber. Nós temos as emendas individuais, onde cada parlamentar tem um valor definido, né, de acordo com o critério que foi estabelecido pela lei. Afinal de contas, é 1,2 da receita corrente líquida. Né? Depois a gente tem as emendas das bancadas, que é feito por cada um dos estados, as emendas da comissão, né? As emendas do relator, o que relata o orçamento tem essa condição de fazer emendas por ser o relator do orçamento, e as emendas de bancada que não são impositivas. Né? Qual que é a nossa preocupação aqui, gente? Dar transparência para que todo mundo entenda, e principalmente a sociedade, né, os parlamentares, o Congresso Nacional, vejam como é que estão sendo executadas as suas emendas da saúde, porque para nós, Ministério da Saúde, é recurso para a saúde. Então, só para vocês terem uma noção, nós estamos falando este ano de 17 bilhões de reais. Estamos falando para o ano que vem possíveis 19 bilhões de reais. Então, nós precisamos ter muita atenção, porque esse recurso precisa ser cada vez mais qualificado, mais observado com cuidado, para que isso chegue a cada um dos municípios, cada um dos estados, e assim consiga chegar à nossa população. Vamos usar o exemplo de individual, que eu acho que é importante, que aí vai servir para os outros, para todos os outros. Nós temos primeiro um painel aqui falando da dotação. O que é? É um painel geral, gente, para entender quantas emendas temos, quantas propostas, dessas propostas, quantos instrumentos a gente já chegou, né, quantos já estão em fase de pagamento que foram colocados lá, tá vendo? Então, temos aí, ó, nesse caso aí, só de emendas individuais, 5,8 bilhões de reais, né? E aí a gente tem, ok, uma questão é de quanto que está na lei, a outra coisa é quanto que o parlamentar foi lá e indicou um beneficiário para poder receber o recurso. Então, a gente já tem uma pequena diferença aí, ó, de 5,829
para 5,805. Então, 99,5% da dotação foi indicado. E aí a gente tem os consolidados aí de valor empenhado, valor pago, valor a pagar, e queria chamar a atenção para o impedimento técnico, gente. O que é o impedimento técnico? É aquilo que não foi possível aprovar de acordo com os critérios técnicos estabelecidos por cada uma das políticas e pela avaliação de cada um dos nossos técnicos do Ministério da Saúde. Então, esse painel ele mostra de diversas formas como é que isso está sendo organizado. Tem uma característica aqui, por exemplo, da modalidade, da fonte, né? Assim, que tipo de fonte que está sendo utilizada, né? Se é recurso livre da Seguridade Social, se é recurso primário de livre aplicação, né? Isso é uma questão muito da organização orçamentária. Como é que isso está dividido sobre as subfunções, para onde que está indo o recurso, né? Então, tá ali a parte também dos programas. E eu queria chamar a atenção aqui para o da modalidade. Vocês podem ver que 86% desses recursos são voltados para os municípios. Então, nós precisamos pensar de que forma isso está sendo aplicado, de que forma isso precisa ser distribuído, né, para que a gente consiga atender não só estados, municípios, os prestadores de serviços SUS, porque é recurso para a saúde. Né? E aí está organizado aí, por exemplo, a gente imagina que já tem chegando a 80% de recurso de custeio, né, muito em função do incremento PAP, do incremento MAC, e 20% de recurso de investimento. E aí a gente tem os consolidados aqui por tipo de proposta. Você tem primeiro o incremento, né, PAB, se eu não me engano, depois incremento MAC, correto, equipamento. Então, esses são os quantitativos em valores que a gente tem por tipo de proposta. E como é que está sendo essa divisão por estado? Né? Então, a gente observa que quando você faz isso, o contraponto populacional tem alguma semelhança sobre isso, né, na maioria dos estados. É importante. E aí a gente tem aqui embaixo o que a gente trouxe lá do Sistema Integrado de Planejamento de Orçamento, que é uma ferramenta da Secretaria de Orçamento Federal, a forma como isso foi indicado, né, por cada um dos parlamentares. Ok? Então, eu quero saber de um parlamentar específico, faça a seleção. Quero saber de um estado específico, faça a seleção. Quero saber de um partido específico. Né? Assim, a gente que no âmbito técnico não entra muito nessa discussão, mas é importante que a gente avalie isso para entender como é que esse processo está acontecendo. E aqui embaixo a gente está colocando os impedimentos técnicos que resultaram na não aprovação desse valor para esse beneficiário. Então, vamos pegar esse primeiro caso aí, ó, tem um beneficiário, um valor de 900 mil, né, onde ele indicou de forma equivocada o beneficiário. Possivelmente é uma entidade privada, por exemplo, dá um exemplo para vocês entenderem, que indicou recurso para atenção primária, né, onde nós sabemos que, basicamente, a atenção primária, né, é uma obrigação do município, ok? Então, vamos lá passar lá para cima. Lá em cima temos duas outras abas, que é um olhar do ponto de vista de instrumento. Então, a gente saiu desse olhar orçamentário, desse olhar de proposta, e aí a gente pegou o histórico, desde que se tornou impositiva a emenda, de 2014, para a gente entender como é que isso vem andando até 2022. E olha só o crescimento dos recursos de emenda parlamentar. Né? Então, durante esse período, nós já tivemos quase 25 mil emendas, 130 mil projetos, já formalizamos mais de 116 mil instrumentos, né? E olha como é que está a situação. Desce um pouquinho para a gente ver. E vocês conseguem ver que tipo de instrumento que foi realizado, qual a situação, se está paga. Não, tem uma informação importante. 87% desses recursos já estão com os municípios. E aí, o que significa isso? Que é nosso papel de cada uma das secretarias, das superintendências, de acordo com o regramento de cada um, com a competência de cada um, fazer o monitoramento e acompanhamento de cada uma dessas políticas. Bem? E aí a gente tem aí uma relação dos instrumentos que foram celebrados. Tá? Como a gente falou, se você quer saber de uma portaria específica, se você quer saber a situação dessa portaria, se ela foi paga, por exemplo, propostas bloqueadas. Certamente são propostas que foram empenhadas, possivelmente já receberam parte do recurso, mas por descumprimento de alguma questão que envolve a política de saúde, ela foi bloqueada, e isso deve, inclusive, resultar em muitos casos, na devolução do recurso. Tudo bem? Vamos subir mais um pouquinho lá. E também, assim, existe uma questão, como esse é um painel externo para a população, nós organizamos também por parlamentar. Então, é importante para ver a atuação parlamentar de cada um dos congressistas para entender como é que ele vem atuando. Pega um primeiro isso para a gente ter uma noção, né, de que ano, de como é que é. Ó, a gente vai saber que esse parlamentar ele atuou
em 2018 e 2019, né? Então, como é que foi a atuação dele? Quanto que ele formalizou? Quanto que ele empenhou? Quanto que foi pago dele? Né? E aí você quer saber para que municípios esse parlamentar atuou? Você vai ver lá embaixo, né? Para que foi? Um parlamentar de Roraima, né? E ele, inclusive, aplicou recurso, olha, na PS, que foi no SAR, é isso? Então, é importante que a gente consiga perceber isso, porque isso é um olhar importante para a sociedade de como é que isso está sendo atuado. Então, gente, esse é um painel mais simplificado, mas ele tem uma série de informações importantes, principalmente para gerar transparência com a sociedade, para a gente identificar para onde esses recursos estão sendo transferidos, né, que são oriundos de emenda parlamentar, porque são recursos públicos, recursos voltados para a saúde, e para nós são recursos que são caros também, porque a gente precisa de todo o recurso necessário para colocar no nosso Sistema Único de Saúde, ok? Se você tem alguma dúvida aí, a gente está vendo aqui, se tem alguma questão no chat, tem alguma coisa aí não, né, gente? Acho que esse é um painelzinho simples de mostrar, é mesmo navegar e entender essa questão. Se você, de novo, gente, se você tem alguma dúvida aí, se você não quer falar aqui, se você não quer colocar no chat, manda lá no nosso formulário que a gente vai responder. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Vamos lá. Então, gente, chegando aqui, continuando com a nossa live, a gente chega aqui no painel de obras fundo a fundo, né? São as obras que foram celebradas nessa modalidade, que estão registradas no Sismob, tanto 1.0 como 2.0. Então, aqui a gente tem os instrumentos já celebrados. Esse painel dentro do PIG, para quem... O PIG é uma dinâmica um pouco diferente que a gente vai explicar numa próxima live, numa próxima ocasião. Mas, em relação aos painéis públicos, aqui a gente traz um resumo do que seriam as informações mais importantes e cruciais para que a sociedade, para que alguns técnicos e o pessoal das superintendências possa avaliar, possa orientar. Então, aqui fica um pouco mais reduzido em relação a essa questão. A gente está trazendo apenas os instrumentos. A gente tem uma visualização em relação às propostas e outras fases também dessa modalidade de aplicação de recurso para construção, ampliação e reforma de unidades, de academias, assim por diante. Então, aqui, esse quantitativo, vocês podem ver que temos muitos filtros também, né? De UF, município, tipo de recurso, se é obra PAC, sim ou não, qual o programa que ele está atendendo, se é atenção básica, se é rede cegonha, se é saúde mental, qual o ano da portaria, né, que habilitou aquela construção, por qual componente, qual a situação de obra. Então, é naquela mesma dinâmica dos demais painéis. Aqui, de início, você já pode filtrar para aquilo que você está procurando. Eu quero saber todas as obras que estão em cancelamento. Então, basta aqui, chegou, filtrar em cancelamento e fazer sua avaliação, sua análise e talvez até mesmo a condução de algum processo. Tipo de obra, muito importante também, né? A esfera administrativa que recebeu o QNES autorizado naquele espaço. Vocês podem ver que às vezes teve até reprogramação, então você tem mais de um QNES na mesma unidade, porque houve portaria de readequação. Então, quando tiver essa situação, pensem dessa forma, tá? Então, é uma questão um pouco mais complexa, que envolve a legislação dessas obras fundo a fundo, mas existe essa possibilidade também de ter mais de um QNES, tá bom? Eu queria só fazer um comentário, Paulo, que eu acho que é importante quando você vê números consolidados, principalmente, gente, para nosso time aqui das secretarias, que certamente a superintendência também, que tem uma presença do controle, né, dos órgãos de controle muito atuante nessa questão das obras. Nós temos aí, ó, gente, a gente fez o levantamento, ó, 93% de execução física das nossas obras fundo a fundo. São quase 42 mil obras. Então, tem muita coisa que foi feita, que está realizada e que tem memorial fotográfico, que tem comprovação de execução. E existe esse 7%, quase 7%, que precisa ser acompanhado, né? Então, esse olhar que o Paulo trouxe aqui, de entender cada uma das etapas que são estabelecidas lá pela Portaria 381, é muito importante que a gente faça a separação, por exemplo, de pegar, por exemplo, construção, estado por estado, identificar qual é a situação daquela obra e a gente atuar nas obras que estão inacabadas, gente. Ou então nas obras que foram canceladas e que a gente precisa atuar na devolução de recursos. Qual a diferença, chefe? Quando a gente seleciona aqui, por exemplo, só a parte de obras canceladas, né? Vou pegar aqui. Olha como muda esse percentual. Ou seja, as obras elas acabam mais ou menos abandonadas. Né? Abandonadas não tem mais. Sim.
elas param de andar mais ou menos nesse percentual, 40%, né? Ou seja, a fundação começou a colocar a parede ali, deu algum problema, e a gente tem essas 8.309 obras que foram canceladas e que rodam ali mais ou menos o percentual de execução de 40%. É o caso, né, de se pensar em retomar ou então transformar em outra coisa, mas isso aí é uma questão que não é definida aqui pelo fundo. Né? O que é importante a gente chamar a atenção, gente, é como o nível de informação que vocês têm hoje para poder planejar as ações de vocês enquanto secretarias, enquanto superintendências, né? E, em especial, nesse caso, a gente está falando de fundo a fundo, então o papel das secretarias fazer esse acompanhamento mais próximo é entender que eu posso separar, por exemplo, vamos pegar aí uma construção, que é uma coisa que começou do zero, né? Eu posso selecionar só a construção para a gente ver o percentual. Opa, já tem um percentual maior. Então, quase quando está chegando a metade da obra, eles, né, desistem dessa construção. O que motiva isso? Né? Então, a gente desce um pouquinho, Paulo, só para a gente entender como é que a gente organiza essa atuação e ver como é que a gente vai tratar essas situações. Né? Então, a gente observa, por exemplo, que 70% desses cancelamentos são recursos de programa e não de emenda parlamentar. Para mim, isso é um dado importante, né? 50% acaba nem tendo projeto efetivamente aprovado, né? Então, está aqui, a fase de projeto está como ou não iniciado, ou não formado, ou em elaboração. Metade já tinha um projeto, mas aconteceu alguma coisa e parou de andar. Sem dúvida. Então, tem uma série de avaliações que podem ser feitas por cada uma das secretarias para tomada de decisão e, nesse caso, fazer a ação corretiva. Né? O que a gente tem observado, gente? Aí a gente queria, assim, não é uma constatação, mas é um sentimento, né, de que existe muita subnotificação nessas informações dos municípios. E aí é importante que a gente utilize das nossas estruturas para poder fazer com que essas informações elas sejam atualizadas pelos municípios. Porque se a gente não tiver uma informação correta, adequada, a gente pode ser induzido ao erro. Né? E a tomada de decisão ela precisa estar baseada em informações confiáveis. Então, por isso que a gente está trazendo esse painel de uma forma muito didática, para que vocês possam pegar estado por estado, região por região, tipo de obra por tipo de obra, né? Cada um dos programas para entender como é que a gente vai lidar com isso. Quando a gente consolida isso, dá um número enorme. Mas eu tenho certeza que se pegar por cada uma das políticas e as secretarias, os departamentos, as coordenações, cada um atuar dentro do seu cenário, a gente vai ter um resultado muito interessante para ter uma informação mais qualificada sobre a situação das nossas obras. Ok? O ponto importante aqui, por exemplo, a gente filtrou apenas as obras canceladas, né? E essas obras canceladas, elas receberam um determinado valor, que chegou a 838 milhões de reais. Então, isso aqui é um problema que a gente precisa ver. Isso aqui vai virar uma devolução, tem como restituir, o que vai ser feito desse valor? Então, isso aqui serve a esse propósito, passa esse acompanhamento, não só da execução, mas também da fase de finalização dessas obras. Então, um instrumento bastante interessante para a gente poder avaliar todas as fases das obras, né? Então, aqui, ó, nós temos várias informações relevantes. Por exemplo, na parte aqui de tabela, a gente pode ter um link direto para o nosso Sismob Cidadão, né? Vai carregar aqui a página do Sismob, que vai trazer outras informações que, porventura, eventualmente não estão ali contempladas no painel, um detalhamento maior. Se você não é usuário do Sismob, né, no Sismob você vai encontrar todas as informações mesmo, mas aqui você já encontra alguma coisa e até mesmo tem um botãozinho aqui para vocês fazerem uma denúncia ou corrigir um erro, alguma coisa nesse sentido. Então, é bem legal essa parte aqui de você vai vincular diretamente o link do Sismob Cidadão, as informações de portaria, tipo de recurso, programa, componente. E aqui no finalzinho, a gente tem também informações sobre o QNES, né, da unidade, sobre o estágio da obra, o percentual de execução, se a obra foi reativada sim ou não, né, tem esse filtro, se ele possui uma portaria de readequação, qual a situação daquela readequação, o valor dos instrumentos, o valor de empenho, o valor da primeira, segunda, terceira parcela, né? E aqui no finalzinho, inclusive, as portarias de cancelamento, né? A data delas e se há registro de devolução no CIS-GRU. Ou seja, foi feita uma GRU vinculada a essa operação aqui de uma proposta de instrumento. E isso foi devolvido e agora, né? Vai fazer a finalização dessa transferência. Atenção, pessoal que atua aí na questão da devolução de recursos, a gente sabe que as secretarias estão se organizando e a gente está vendo resultados muito, muito claros da atuação dessas equipes. Esse painel, inclusive o painel que é interno, ele tem uma série de informações porque nós estamos fazendo esse tipo de cruzamento. Estamos pegando as informações do CIAF, das informações
né, do CIS-GRU, estamos pegando as informações do SISMOB e estamos cruzando para facilitar o entendimento e a informação para vocês. Então, se tem já uma portaria de cancelamento e não tem o registro da devolução, precisamos identificar essa devolução. Se não tem portaria de cancelamento e já está na situação de cancelamento, o que vai ser feito com essa portaria? Vamos publicar uma portaria de cancelamento ou então o município vai reativar essa edificação? Então, essas informações elas estão disponíveis para isso. E aí, do mesmo jeito que a gente falou no painel anterior, essas informações vocês podem extrair para o Excel e fazer a aplicação de filtros, identificar todas as necessidades que vocês precisarem para poder colocar isso. Ó, o Paulo apertou aqui um botão que é super importante, né? Assim, como é uma base muito grande, muitas das vezes a gente precisa fazer a seleção por UF para conseguir exportar a planilha. Como é uma planilha pesadona, a gente está pegando essas informações e você pode colocar uma quantidade de UFs, né? Para poder exportar isso daí e vai organizando e atuando em cada um dos estados, ok? Temos aqui em seguida, né, uma tabelinha que detalha os pagamentos, as parcelas, traz o número da OB, né, o número da ordem bancária, traz o intervalo que ocorreu, cada uma dessas OBs. A gente tem o ciclo das datas, né, por etapa, desde o cadastramento até o último monitoramento daquela obra e as situações que estão naquela obra, né, se tem funcionamento, se está cancelada, se tem ação preparatória. No painel logado, a gente faz um controle muito maior dessa fase de monitoramento, né? E, a partir da seleção que é feita, você também tem a geolocalização das unidades. Então, se você seleciona um município ou um estado, você vai saber ali, geolocalizadas, os pontos dos referente a cada estabelecimento de saúde, já referenciado diretamente com a base do KINEST. Gente, dá um feedback para nós aí. Vocês acham que é importante a gente saber fazer um saiba-fundo sobre o SISMOB? Dá um feedback para a gente aqui no chat, um joinha aí, para a gente entender qual que é a necessidade disso, né? Tem perguntas aqui, por exemplo, sendo feitas dizendo o seguinte: o campo referente ao registro da GRU é preenchido automático a partir da quitação da GRU? Esse campo ele parte de um cruzamento, né? O pessoal das áreas técnicas aqui do Ministério da Saúde, eles emitem essa cobrança no estágio administrativo e quando isso é retornado, eles lançam no SISMOB mesmo a informação. E com isso a gente cruza aqui no Fundo Nacional de Saúde a informação da GRU e a gente traz do CIS-GRU as demais informações daquela linha de devolução de recursos, com toda a contabilização que houve, quem foi que pagou, quando pagou e assim por diante. Então, quando entra um pagamento desse e é registrado no SISMOB, o próprio mecanismo aqui do painel ele faz esse cruzamento e vai preencher aquela linha. Ótimo. É importante você dizer isso, Paulo, porque o feedback que foi imediato em relação ao SISMOB. A gente vai fazer um saiba-fundo sobre o SISMOB e aí a gente vai apresentar os painéis do Obras Fundo a Fundo logado, né? Porque tem uma série de outras funcionalidades que a gente não deixa disponível para o usuário externo, porque são informações estratégicas para ajudar o nosso trabalho aqui, né, enquanto Ministério. Então, tem todos esses cruzamentos, a gente faz um olhar sobre o cancelamento, sobre as devoluções, de como está uma série de informações. Então, já fica aqui o nosso compromisso de colocar na agenda aí até o final do ano. E é importante todo mundo saber disso, gente. Como a gente está com um público muito grande hoje, nós teremos Saiba Fundo todas as sextas-feiras até o mês de dezembro, né? Eu imagino que pelo menos até a primeira semana de dezembro, né, Paulo? Até 15, talvez, né? Vamos ver se a gente consegue chegar até o meio de dezembro, para que cada sexta-feira a gente traga um assunto diferente aqui que a gente possa compartilhar e vocês possam contribuir conosco também, tá bom? Vamos lá, Paulo. De equipamentos, né? Esse é o painel de equipamentos. Peraí, antes da gente entrar aqui, gente, tem alguma dúvida sobre o painel de obra fundo a fundo? Primeira pergunta que fizeram aqui: todas as sextas, mesmo horário? Sim, todas as sextas às 15 horas, né? Tem uma outra pergunta que veio lá de trás, que é do painel de emendas, dizendo: é importante colocar o estado. Dá uma olhadinha lá, porque a gente colocou como F, né? Não como estado. Se você não precisa necessariamente você ter o filtro. Se você encontrou qualquer lugar onde você tem o estado que você precisa saber, pega aqui, Paulo, um exemplo, ficar aqui o Acre. Clica aqui, ó. Aparecendo, tá vendo que apareceu F? Se você clicar nele e selecionar, ele já traz as informações do estado. Então, o painel é legal por isso, porque você vai clicando
e vai trazendo a informação de acordo com o que você precisa, ok? Já tem um feedback aqui sobre fazer um saiba fundo só de TED, é uma ótima ideia, maravilha. Então, vamos colocar também na nossa programação. No item parlamentares, colocar aqui, ok, vamos ver isso sim, ótimo. É isso, gente. O que a gente precisa é que vocês deem feedback, mas vocês precisam utilizar a ferramenta. Quanto mais gente estiver utilizando, mais informação a gente vai gerando, mais qualificando essa informação e certamente o nosso dia a dia vai ser mais tranquilo. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso painel de equipamentos. Esse aqui é um painel super importante. Uma última pergunta antes da gente passar. Consegue-se extrair as informações por departamento? Sim. É importante que a gente tenha aqui, onde está escrito lá, na verdade, por secretaria. Departamento ainda é um. Departamento, a gente ainda, vai chegar lá. a gente ainda não conseguiu fazer uma junção, mas é uma coisa que a gente quer. E aí as CGPOs, as CGPLANs estão ajudando muito a gente para entender como é que cada uma das ações estão organizadas dentro dos departamentos. Mas já temos nas secretarias. Vamos lá, Paulo, vamos falar dos equipamentos agora. Então, assim como a questão, é importante começar tratando desse assunto, né? Esse painel de equipamentos, ele trata dos equipamentos que foram financiados a partir de 2013. Por quê? 2013 foi o ano que nós publicamos a portaria 3134, que fez a relação dos equipamentos materiais permanentes financiados pelo SUS, a RENEM, existir. Antes disso, você não tinha uma padronização muito correta, né? Então, era complicado você ter códigos e, às vezes, você tinha um elemento que era escrito de uma forma ou de outra, com acento, sem acento. Então, a gente optou por deixar essa base anterior a 2013 de fora, aqui de lado, nos painéis internos, né? E demonstrar para a população, para a sociedade como um todo, essa organização que nós conseguimos a partir da publicação da portaria 3134. Então, tenham isso em mente. Isso daqui que está sendo demonstrado no painel de equipamentos é a partir de 2013. Temos muitos outros equipamentos, temos muitas outras situações, mas aqui, especificamente, apenas 2013 até ontem. Ontem não, né? Até dia 22/9. Esse painel ele atualiza mais tarde, porque ele é muito pesado, ele é muito grande, né? Vocês podem ver que são mais de 5 milhões de itens que nós já financiamos, se contar ali cada um dos itens de cada proposta, né? Cada instrumento viabilizado. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa importante que eu vi aqui, gente. Olha só, nós temos 51.905 propostas. Aí vocês estão vendo aí esse campo, ó, número de itens distintos. Gente, esses são os itens da RENEM que o Paulo estava colocando. Então, é importante que todo mundo saiba que os equipamentos que nós financiamos são equipamentos que o sistema precisa, né? A gente sempre diz isso. A gente precisa financiar o que o município está pedindo, ou que o Estado está pedindo, que o prestador está pedindo. É o que as secretarias do Ministério entendem, de acordo com as suas políticas, que é necessário para o sistema funcionar. Por isso que a gente tem a nossa RENEM, que é uma relação específica, e aí, Dácio, mas tem um equipamento lá que a gente acha que é importante, que seria importante incorporar? Ok, se é um equipamento que já está pactuado na Conitec, maravilha, precisamos apenas da autorização da secretaria. Não é um equipamento novo que entrou no mercado, ainda não está validado pela Conitec. Aí tem todo um procedimento. É importante que a gente entre lá no portal do fundo, visite lá o CIGEM e tem uma série de informações lá tratando sobre isso. Deixa eu fazer um comentário importante aqui que foi colocado. A gente ainda não tem realmente por departamento, mas se você observar o programa estratégico e o componente, você chega basicamente no que o departamento faz, né? Então, é muito assertiva essa contribuição aqui do Pedro, que fez aqui no chat. Muito bom, gente. Seguindo aqui, gente, vamos apresentar primeiramente os filtros, né, desse painel. Você pode fazer uma consulta em cima da proposta, né, do instrumento, do ano da proposta. Você pode, aqui nesse painel nós temos duas modalidades de financiamento, né, que é o fundo a fundo equipamentos e o convênio equipamentos. São as formas que o Fundo Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde viabiliza esse tipo de financiamento. Temos uma pesquisa por situação, né? Aqui, no caso, se for convênio, vai levar em conta a situação que está registrada na plataforma Mais Brasil, e se for fundo a fundo, vai levar em consideração a situação de pagamento daquela transferência. Pode pesquisar por CNPJ, pelo CNES beneficiário, o código do equipamento. Então, se você já sabe o código do equipamento que você está buscando ali, basta digitar esse código, você vai saber onde ele foi distribuído, de que forma ele foi distribuído. O nome do equipamento pode ir direto aqui, acelerador linear, acelerador de 6 MeV, de 10 MeV. Então, bastou selecionar, você já tem uma visão geral de como funcionou o financiamento em cima desse tipo de equipamento. Município, ação, componente, programa, ambiente, eles são os filtros que nós sempre
trazemos aqui para vocês, né? Questão dos valores, a distribuição que foi feita aqui nos estados e municípios. Vocês perceberam que quando eu clico, por exemplo, em Minas Gerais, ele vai me trazer as informações dos municípios abaixo. Então, como é que está essa distribuição aqui dentro? Olha aqui a gente tem um pico. Onde é que é esse lugar? Belo Horizonte, né? Vamos ver outro pico aqui, ó, na frente. Juiz de Fora, e assim por diante. Então, sempre que fizer essa seleção aqui, tá vendo uma UF, clica na UF que você vai ver mais um nível abaixo, que no caso seria o município, tá bom? Tirar o filtro aqui para a gente voltar para a visualização geral. A gente tem a distribuição desses equipamentos por região, esses 5 milhões de equipamentos, né? Temos aqui uma distribuição também por ano e por modalidade de aplicação. Quando você seleciona uma proposta específica, um município específico, a geolocalização ela passa a funcionar. Você vê isso aqui, um monte de bolinha, não, mas aí ele funciona a nível de rua quando você seleciona o Kinese especificamente ali, o município. Então, usem dessa forma, não tentem ir aqui em cima porque não vai funcionar muito bem, tá bom? Chamar atenção para uma outra informação muito importante, gente. Técnicos das secretarias que fazem análise dos nossos projetos que anualmente são apresentados. Essa aqui é a fonte de consulta para te dar segurança na sua análise. Então, você consegue hoje, pelo Kinese aqui, pelo equipamento que foi solicitado, avaliar o histórico dele, para saber se ele foi aprovado. Então, os equipamentos que estão aqui são os equipamentos que foram aprovados. Então, se você pega um acelerador, vamos pegar um acelerador linear qualquer. Isso. Vamos ver aqui. Não, nós temos aí, ó, 24 propostas, né? São 3 itens específicos de 26 Kinese. Então, a gente sabe que essas unidades, elas já receberam esses equipamentos. Vamos aqui, ó, quantidade de propostas por Kinese cadastrado aqui, ó. Então, quando que foi isso? Qual foi o valor? Tá vendo? A gente tem a quantidade do que foi aprovado para cada um desses itens. E é importante a gente entender isso. Desce um pouquinho, Paulo, para a gente mostrar para o pessoal. Que isso aí é o que faz, inclusive, dizer o seguinte, quando que foi aprovado? Né? Então, vocês veem lá embaixo aqui, ó, tá aqui, ó, uma proposta de 2013, de 2015, de 2021, para entender como é que isso foi transferido e saber, na hora de aprovar uma nova solicitação, se é pertinente ou não a essa solicitação. Ok? Então, vale a pena fazer isso Kinese por Kinese. Vamos lá, Paulo. Inclusive, a gente tem aqui informações, ó, por exemplo, de como variou o valor de um acelerador linear no tempo, né? Todas as vezes que ele foi financiado aqui pelo Ministério da Saúde, o de 10 aqui, vamos abrir essa questão para ver se dá aqui, o de 10 apenas por convênio, né? O de 15 também por convênio e o de 6 convênio fundo a fundo. Isso aqui, no caso, ocorreu apenas em 2019 e 2021. Então, aqui a gente pode até acompanhar a variação do valor daquele equipamento durante os anos, né, de financiamento. Então, é uma parte interessante. Aqui em cima a gente estava tratando da questão da distribuição, né? Olha só como é que fica uma questão para você avaliar a questão do vazio assistencial. Você vê que a gente celebrou muita coisa aqui para o sul, sudeste, um pouquinho centro-oeste, mas ali o norte, nordeste ainda ficou um pouquinho para trás dos demais estados, das demais regiões, né? Aqui a gente tem também uma distribuição por programa, né, desse financiamento, como funcionou. Aqui o chefe estava falando, ó, o Kinese, a razão social daquele Kinese, qual o valor e a quantidade de equipamentos aprovados para aquele Kinese em relação ao item que está selecionado. Bom, então vamos tirar o filtro para deixar a coisa mais geral. Tirar o acelerador, né, no caso. Direito voltou ao normal aqui, né? Então, aqui, ó, os valores financiados por componente, você tem um componente, você tem um programa, ação, e quanto que... Isso aqui é um agregado de valor mesmo dentro de cada ação, programa e componente. Né? Aqui a gente tem um resumo dos equipamentos, olha só, quantas cadeiras foram financiadas? 609 mil cadeiras. O custo médio, né, o valor unitário médio de R$100 e totalizando 90 milhões de reais. E aqui você tem uma ideia bem clara de como está funcionando o financiamento aqui dentro. Quais os itens mais financiados, quais os valores desse item, qual o valor médio no tempo, né, de 2003 até agora. Deixa eu chamar a atenção aqui de novo, só para a gente entender. Vamos fazer uma seleção, gente. Ó, rede de urgência e emergência, clica lá. Aqui, no programa. Então, a gente consegue identificar aí, ó, por exemplo, a gente falou de questão de departamento, né? Então, dentro da rede de urgência e emergência, a gente tem esses componentes que foram observados aí. Então, por exemplo, vamos pegar aí a unidade de pronto atendimento. Então, a gente tem aí essa característica aqui para unidades de pronto atendimento, tá vendo? A gente em equipamento, foi investido esse valor, nessas quantidades e valores desses itens,
E aí, para esses ambientes, a gente conseguiu chegar, gente, no ambiente, Os ambientes aqui, ó. né, que estão sendo colocados. Então, aqui, ó, a maioria deles aí, sala de urgência, né, tá vendo? Sala de observação. E embaixo você tem os quinés que receberam esses itens. E quais foram os itens? Então, é importante que quando você vai mais entrando no detalhe, você consegue ter um nível de assertividade maior para cada das unidades, para cada uma das unidades que foi aprovado esse item. Tá? Então, é importante para o pessoal das secretarias aí que faz não só avaliação para aprovação das propostas, como também para acompanhamento da execução desses recursos. E usem bastante esse painel, ele é bem interessante, dê o feedback para a gente, o que está precisando. Eu preciso de tal informação, eu preciso que coloque se é estadual ou municipal, coloque mais um filtro, usa bastante e vai lá no Saiba a fundo e dê o feedback para a gente do uso desse painel. Ele é importantíssimo demais para a gente, tanto fazer a devolução aqui desse ciclo, né, de financiamento, como para vocês criarem novas formas de pensar esse financiamento de equipamentos. Passando aqui para a parte de relatório. Tem pergunta aí, gente? Produção? A gente pode passar? Tá tranquilo? Gente, tem alguma pergunta sobre o painel de equipamentos? Mandem para nós aqui no chat. Se você não quiser, pode fazer mais tarde no nosso formulário. E aí, enquanto a gente monta aqui esse último painel, que ele é um painel gerencial, e a gente vai usar aqui o município de João Pessoa para mostrar o que é isso. Tássio, Paulo, o que é isso? É o consolidado de todas essas informações que a gente tratou aqui. Então, para que isso é muito importante, gente? Muitas das vezes você vai receber aí na sua secretaria ou na superintendência, um prefeito, um gestor local, e ele precisa saber qual é a realidade do seu município. A gente consolidou todas essas informações financeiras nesse relatório. Então, a gente trouxe desde índice de IDH, valor que foi recebido. Então, tem aí, por exemplo, a questão primeira coisa que a gente pede, gente, os dados estão corretos, o secretário é esse mesmo, o presidente do conselho é esse mesmo, que é aquele que tem o papel de fazer a aprovação e análise do relatório de gestão, né? Os contatos estão corretos. Então, a primeira coisa que a gente faz se não está correto, pede para entrar em contato lá com o CIOPS, tá vendo? E fazer a atualização desse recurso, ok? Os dados demográficos, PIB per capita, IDH, densidade demográfica, isso ajuda na decisão, a população do município. E aí a gente começa a fazer um consolidado dos repasses para entender o que esse município recebeu em 2022. É interessante como a gente tem uma quantidade de gestores que não têm os dados na ponta da língua do que é que o município recebe. Então, a gente organizou aí por bloco, organizou por grupo, colocou o consolidado dos meses anteriores até o presente e do último mês, para ele entender o que ele já recebeu neste ano e quanto é que ele recebe por mês. Né? Então, temos aí esse dado para... Outra informação extremamente relevante. O que tem de recurso neste município nas contas federais? Então, nós trouxemos aí, temos até que fazer aqui um ajuste ali, Paulo, assim, de colocar mais Brasil, né, lá em cima. Sim, verdade. Né? Onde a gente tem lá, nos convênios, tem 169 mil. Nas outras contas, o que são outras contas, gente? São as contas abertas anteriores a 31 de dezembro de 2017, que são as contas anteriores à portaria 3992, né? E aí temos aí, ó, a conta de custeio e de investimento, que na verdade é a conta de manutenção e a conta de estruturação. Observem que João Pessoa tem uma característica diferente, por quê? Ela teve uma mudança de domicílio bancário. Ela tinha recurso no Banco do Brasil e ela passou a ser correntista da Caixa Econômica. E observe que tem recurso no Banco do Brasil, né, que ele deve zerar esse recurso, e o recurso da Caixa Econômica, totalizando esse valor aí, que são os recursos que tem. O que é isso aí, gente? Todo último dia útil do mês, nós vamos lá no Banco do Brasil, na Caixa, e verificamos qual que é o recurso que está lá disponível na conta. São contas abertas pelo Fundo Nacional de Saúde, então a gente tem acesso a elas. Disser que não, isso não é dinheiro que está lá, não. Isso é financeiro, é dinheiro que está lá na conta. Então, são dados reais informados pelos bancos, ok? Em relação à plataforma Mais Brasil, a gente tem esse dado D-2 ou D-1, depende do dia ali, se é final de semana ou não. Então, por isso que tem essa diferença aqui, tá, gente? O dia 22 do 9, que a plataforma ela tem uma integração com o banco já direto, nos bancos, né? Mas o
os saldos dos fundos municipais e estaduais, eles são por competência e o último dia do mês anterior ao atual. Perfeito. Outra coisa que a gente mostra aí, gente, quais são os instrumentos que estão vigentes, que foram nesse caso aí, ó, a gente dividiu em 2 blocos, instrumentos pagos integralmente. Então, tem aí todos os instrumentos que foram formalizados com esse município e o valor de cada um deles, né? Então, tem aí, inclusive, até o CNPJ do fundo aí que foi transferido, ok? E aí tem os instrumentos que foram pagos parcialmente. Observem que tem muitas propostas aí que estão na situação de bloqueado. O que é bloqueado, gente? É o momento que uma proposta foi formalizada, foi empenhada, foi parcialmente ou totalmente paga, mas teve um descumprimento dos prazos para sua execução. E aí ela fica nessa situação de bloqueado. Então, observem quantos bloqueados tem nesse município. E aí a situação de cada um deles. O que é importante a gente mostrar? Olha a portaria. Olha a portaria de habilitação. Esse é um instrumento que demonstra qual que é a autorização do Ministério para ele receber esse recurso, ok? A gente coloca lá o valor da proposta, o valor empenhado, o valor pago. Desce lá no consolidado. Olha que interessante. Ele formalizou 30 milhões de reais, né? Empenhou 20 milhões, pagamos 20 milhões de reais. Não, empenho. Empenho, né? Isso aqui é o pagamento. Isso. E pagamos 2 milhões e meio de reais. O que aconteceu nesse caso aqui, gente? As etapas não foram cumpridas para o desembolso, né? Olha a quantidade de obra que tem e que não foi sequer transferido o recurso ainda, ok? Aí a gente faz um outro olhar, gente, que é o olhar do convênio. Esse município aqui tem convênio com a plataforma Mais Brasil? A gente dividiu entre os concluídos, os em execução e os que estão com prestação de contas pendente. Então, observem que a gente trouxe também essas informações. E aí a gente fez aqui embaixo alguns informes que são importantes, que é o informe do acompanhamento da execução de prestação de contas, e coloca os normativos para que eles entendam como é que a gente vai olhar isso, uma informação sobre a devolução de recursos, né? Então é o dever de prestar contas, né? E uma observação sobre algum caso. Observem que esse caso desse município aí, olha só, ele tem um valor de 359 mil que ainda está na conta da prefeitura. Então, é um recurso bem antigo que está ainda na conta da prefeitura, quando ainda nem se exigia a transferência para o fundo público. Então, você entender que, assim, o pessoal aí de João Pessoa, né, o Tiago aí, ó, é importante que faça essa conversa com o pessoal aí de João Pessoa para poder utilizar esse recurso. Tem quase 360 mil que estão nessa conta aí minimamente há 5 anos, só para a gente ter uma noção. E, gente, esse não é um privilégio de uma pessoa, né? A gente pegou aqui um município aleatório, mas tem muitos municípios que estão nessa mesma situação. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse acompanhamento e, mais ainda, consiga ser um apoiador no estado, no município, para poder fazer isso. Ok, eu estou com essa informação aqui, vou fazer o que com isso? Eu posso salvar em PDF, posso colocar no meu WhatsApp e mandar para o gestor, ou eu posso imprimir quando eu fizer a visita, ou então eu estou aqui em Brasília, vou receber um gestor aqui no Ministério da Saúde, imprime esse relatório atualizado e entrega para ele, porque essa informação é muito importante para o gestor local, gente. Esse é o ponto de partida para que ele consiga ajudar a execução lá no município, ok? Tem algumas perguntas aqui. Uma informação que sempre buscam são os tetos PAP e MAC, bom que constasse nesse relatório. Interessante, é uma boa dica mesmo. Vamos analisar aqui, viu? Eu não sei quem fez essa contribuição, mas acho que é uma coisa que pode ser colocada sim, que os tetos são anuais e a gente pode colocar isso dessa forma. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Podemos fazer esse acompanhamento dos saldos por departamento? Não é possível fazer os saldos por departamento. Por quê, gente? Porque as contas, desde 2018, elas foram unificadas em duas... Na verdade, foram criadas 2 contas. A conta de manutenção e a conta de estruturação. O que é importante? E o saldo, na verdade, ele é apenas um indicador, gente. O que nós precisamos cobrar e acompanhar é com função do repasse. Acompanhar a execução da portaria. Porque se há um saldo, foi resultante de uma portaria que gerou transferência. Então, o saldo é só um indicador para saber onde você deve começar e onde você deve observar. E seu alerta e seu orientador do município. Tem muitas dúvidas de como é que se executa esse recurso por parte dos municípios.
E aí é importante que a gente traga isso para a realidade da portaria. É ela que diz aonde que ele pode executar o recurso, né? Certamente esse gestor tem o controle de onde ele gastou esse recurso. Se não tem, precisa tê-lo, né? Porque sem isso ele não vai chegar muito longe se não tivesse informação de como é que ele executou esse recurso, ok? O que mais, doutor Paulo? Bem, acho que a gente encerrou aqui, né, dessa demonstração. O que a gente quer pedir aqui para vocês é que vocês usem bastante esses painéis, tragam para a gente já nas próximas lives as dúvidas que surgirem, ou aqui mesmo, né? A gente ainda vai ter meia hora aqui de dúvida, discussão. E, assim, com o crescimento, com a utilização, a gente vai melhorar cada vez mais, porque aqui é uma visão que a gente construiu, mas a gente precisa que vocês também tragam a visão de vocês para que a gente possa melhorar esse processo de difusão das informações produzidas no âmbito do Ministério da Saúde em relação a todas essas temáticas que nós passamos aqui para vocês. Então, é isso, Chefe. Tem uma coisa, acho que é importante, estão chegando algumas perguntas aqui, tem algumas muito interessantes, gente. Então, vamos abrir aí as perguntas, a gente já vem respondendo durante aqui a nossa exposição, mas tem uma aí que eu acho que você trouxe. Podemos dar sugestões de melhorias referente a outros sistemas no Cyberfundo? Certamente. A gente vai abordar aqui todas as iniciativas do fundo e também das secretarias, né? Certamente a gente quer fazer com que seja aqui um processo colaborativo. Então, vamos trazer o pessoal da SBS, da CEGETS, da SQT, da SAPS, da SAES, né, da Secretaria Executiva, para poder tirar as dúvidas, né? E aí é importante que, assim, qual é o canal, gente, mais adequado? Façam no formulário, porque a gente vai organizando essas questões lá. Estão surgindo outras dúvidas aqui. Qual é a portaria que define a regra de devolução dos recursos Covid? Boa pergunta, Rogério. Os recursos Covid, a gente precisa tratar elas de duas formas. Primeiro, se é um recurso do orçamento de guerra. Quais são esses recursos? Foram os recursos que foram estabelecidos lá pelas medidas provisórias. Então, vocês entram lá no site do COVID, do painel Covid, vocês vão saber a diferença entre um recurso e outro. O que define, gente? É a portaria. Esse é um instrumento, é o ato do ministro que autorizou o Fundo Nacional de Saúde a fazer essa transferência. Todas essas devoluções, elas são feitas por meio de GRU, e a gente criou lá no nosso portal um lugar para devolução de recursos. A gente vai trazer aqui o Tiago Macedo, que está nesse processo de organização do processo de devolução de recursos, para falar mais sobre isso. Mas hoje, se você colocar GRU lá na busca do nosso portal, já vai mostrar lá passo a passo de como é que você devolve recurso para o Fundo Nacional de Saúde, ok? O que mais que a gente tem de dúvida aí, Paulo? Maria de Fátima, né? Fatinha, tudo bom? Muito importante a apresentação dos painéis, realmente a gente precisava mostrar isso para vocês. Manda aqui os parabéns para a gente. Parabéns para todo mundo, né? Na verdade. Isso aqui é uma construção do Ministério da Saúde como um todo. É só a gente aqui que é um vetor dessa construção, tá, gente? Então, a gente depende muito da colaboração de vocês e, mais uma vez, eu faço esse convite. Participem, mandem lá pelo Cyberfundo todas as dúvidas e todas as melhorias que vocês querem que a gente tenha nesses painéis, tá bom? E o que é importante a gente trazer é o seguinte, gente, esses são números que precisam, muitas das vezes, assim, a gente trabalha muito forte aqui para que a informação seja cada vez mais confiável, né? Então, essa é uma das características da nossa gestão aqui no fundo. É, primeiro, trazer informação, segundo, tentar e contribuir com essa questão da capacitação. Se tem alguma divergência, alguma informação que vocês não conseguem, que não concordam, que acham que não está correta, que tem alguma questão, por favor, usem o formulário também para trazer essa questão. Como vocês viram, nós cruzamos aqui centenas de tabelas, centenas de esquemas para poder gerar algumas informações. E muitas das vezes tem um ajuste aqui, um ajuste ali que é necessário trazer, né? Colocamos aí no chat também, ó, Cyberfundo responde, é importante que a gente veja isso daí. Né? Nós vamos colocar aqui no chat, no chat, ótimo, no chat, misturou o site com o chat, vamos trazer aqui um formulário de avaliação, que vocês possam dizer assim, Paulão, é importante fazer isso, Dácio, legal, ou então, não, está muito ruim, né? Vamos melhorar nisso, aquilo. Então, é importante o feedback de vocês para que vocês possam fazer uma avaliação disso que a gente está fazendo aqui. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento, trazer todas as informações que a gente puder aqui enquanto Fundo Nacional de Saúde, só que todo o conhecimento não está no Fundo Nacional de Saúde, né?
A gente tem muito conhecimento espalhado aí pelas superintendências, pelas secretarias, especialmente na condução das políticas, e a gente quer fazer com que, inclusive, pessoas de fora possam vir aqui e estar ajudando a gente a criar esse ambiente de conhecimento e de disseminação de informações. Tem outra pergunta aí, Paulo? Do Francisco, né? Qual seria o ponto focal da FNS para tirar dúvidas sobre os recursos fundo a fundo? Essa é uma pergunta difícil de responder. Fundo a fundo é um universo. Mas o melhor caminho é, mande a pergunta, a gente tem aqui uma orientação no menor tempo possível, então você vai se surpreender quando você fizer uma pergunta lá no Responde e quanto tempo você vai ter essa sua resposta. Tá? Então, a gente pede que faça isso lá para a gente organizar a demanda. A pergunta da Janice também. Paulo, esse saldo do relatório, considera ser saldo do mês anterior ou em tempo real? Então, em relação aos saldos dos fundos municipais e estaduais, é do mês anterior, no último dia. Então, 31 ou 30 do mês anterior. Em relação ao saldo da plataforma Mais Brasil, eles têm um mecanismo de atualização a D-1. Então, a gente consegue trazer essas informações de forma mais atualizada. Mas nem sempre funciona todo dia para eles. Então, a gente não pode dizer para vocês que é D-1 sempre, porque às vezes tem D-2. Acho que a grande dica é você olhar lá em cima, no banner do painel, está escrito lá a data da última atualização. Sim. Né? Então, assim, utilize aquela referência ali como a informação última, ok? Mais dúvidas, gente? Aqui à disposição. Vamos ver se a gente tem mais dúvidas. Se quiserem também levantar Quantas a mãozinha, pessoas nós temos aí? Para falar a respeito, a gente pode abrir aqui. Bastante gente, hein? 330 pessoas. Eu estou nervoso hoje, olha só. Tá tendo Jogo do Brasil, isso mesmo, Paulão? Você tá popular, hein, cara? Impressionante, muito bem. Se quiserem levantar a mão para a gente fazer algumas outras perguntas via áudio, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente vai atendendo aqui dentro da ordem que for aparecendo. Acho que a sua explicação foi muito boa, Paulão. Ninguém tem dúvida. Olha que coisa boa. Ou não entenderam nada, né? Não, isso aí não tem chance, não. Gente, olha só, a gente quer aproveitar para mostrar para vocês, principalmente o pessoal das superintendências, que está fazendo um trabalho brilhante junto aos gestores estaduais e municipais. A gente começou a reprocessar os vídeos. Esses vídeos, é muito bacana que vocês tenham esses vídeos no WhatsApp de vocês, especialmente os superintendentes, para que vocês possam passar, por exemplo, a gente tem vídeos de como equipar a sua unidade, ou então, quais são as funcionalidades do Portal do Fundo Nacional de Saúde, ou então, como é que funciona a portaria 3992? Tem muito gestor que ainda não sabe como é que funciona isso. Então, nós estamos produzindo microvídeos para poder fazer esse tipo de conhecimento rodar. Né? Então, a gente vai passar aqui um desses vídeos para vocês terem uma noção, enquanto vocês pensam e se vocês têm mais alguma dúvida sobre o que precisa ser tratado aqui. Se não, vamos nos despedir, porque para nós aqui ainda temos uma série de dúvidas. Temos mais perguntas aqui. A pergunta do Luiz: as propostas na situação de bloqueado, cancelado ou pendente, onde encontra o motivo dessa situação, né? Boa pergunta, Luiz. A gente está trabalhando nisso. Essa é uma informação que vem das secretarias finalísticas. É por isso que a gente quer colocar todo mundo no mesmo lugar, para entender quais são as dificuldades que vocês da superintendência têm, né? O que é que, do ponto de vista das secretarias, eles têm muito conhecimento técnico. Eles pensaram nessas políticas e eles elaboraram isso. Então, precisamos entender isso. Agora, o que eu posso te dizer? Bloqueado é alguma pendência que existe e aí a gente precisa aproximar as áreas técnicas das superintendências para que possam fazer mais facilmente esse trabalho, ok? Vamos botar o vídeo para rodar aí, Paulo, enquanto a gente, pessoal, por favor, todo mundo que tiver dúvida, vai escrevendo aí, que a gente já volta com o último quadro de dúvidas e aí a gente já encerra. Acho que a modalidade de transferência é um bom exemplo. Acessando modalidades de transferências.
Acessando modalidades de transferências no portal do FNS, você pode acompanhar projetos que envolvam recursos financeiros do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Na página, você pode consultar 4 tipos de modalidade de transferências: transferências fundo a fundo, convênios, contrato de repasse e termo de execução descentralizada. Vamos entender melhor o que são cada uma delas? As transferências fundo a fundo são executadas pelos estados, Distrito Federal ou municípios e transferidas diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde. Convênios são acordos ou ajustes que regularizam transferências consignadas que tenham, de um lado, um órgão ou entidade de administração pública federal e, de outro, órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal, ou mesmo entidades privadas sem fins lucrativos. Visam a realização de projetos, atividades e serviços, aquisição de bens ou eventos de interesse mútuo. Os contratos de repasse têm a mesma finalidade dos convênios, mas são intermediados por uma instituição ou um agente financeiro federal, que representa a União na execução e fiscalização da transferência. As realizações de obra, por exemplo, são feitas por contratos de repasse. Já o termo de execução descentralizada é um instrumento que ajusta a descentralização de crédito do orçamento fiscal e da Seguridade Social para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora. Para se aprofundar nas modalidades de transferências e fazer um bom acompanhamento dos projetos, você pode consultar a cartilha para apresentação de propostas ao Ministério da Saúde. O link para download está no portal FNS. Para mais informações, acesse portalfns.saude.gov.br. Busque, informe-se, aprofunde-se na legislação vigente. Conhecendo financiamento em saúde, a gente salva mais vidas. É isso aí, gente. Então, esse é um dos vídeos que a gente está produzindo. A gente está colocando isso aí para não só lá no portal do Saiba Fundo, como também a gente vai encaminhar nos grupos, né, dos superintendentes, das equipes técnicas das superintendências. Também está disponível para as secretarias que acharem necessário no momento de uma discussão. O que a gente está querendo trabalhar aqui? Em conteúdo técnico que esteja disponível, falando de financiamento, para cada um dos gestores. Quanto mais pessoas souberem o que a gente está tratando aqui, mais fácil será a nossa vida e o que é mais importante, né? Os recursos vão chegar a quem precisa em cada um dos municípios e a gente vai fazer com que o nosso sistema de saúde seja cada vez mais efetivo na vida dos nossos cidadãos. Então, é importante a gente ter isso como toda a estratégia. Bom, não tem mais alguma dúvida aí? Não, só comentários, né? Comentários aqui do Luiz. Obrigadão, Luiz. Isso é muito importante, essa questão aí de vocês terem bem claro como funciona a execução e financiamento pelas secretarias, tá? Maravilha. Então, quero pedir aí, gente, desafiar todo mundo aí na sexta-feira que vem, convidar aí um colega de trabalho que tiver algum conhecimento, falar assim, gente, a gente tem que chegar aqui a 400 pessoas na semana que vem, porque quanto mais pessoas souberem disso, né, vai ficar mais fácil a nossa vida. Tem o Tiago, acho que quer fazer uma pergunta, Tiago? Isso, doutor Dácio. Boa tarde a todos. Dácio, eu queria ter uma dúvida em cima daquele relatório que você mostrou sobre João Pessoa, onde lá no final você mostra o saldo que existe na conta da prefeitura, aqueles 900 e poucos mil reais. Tudo bem, eu vou passar a orientação ao secretário, mas qual a conta que ele vai devolver esse dinheiro? Como é que eu vou poder fazer essa explicação para ele? Não, então, não, o objetivo não é a devolução, Tiago. O objetivo é, o recurso ele foi transferido com uma finalidade, né? Então, assim, como foi transferido com uma finalidade, o objetivo é que ele execute esse recurso. Aquele recurso lá da prefeitura, que a gente colocou, que está anterior, não se trata nem de devolução, ele precisa executar esse recurso. Né? Não, Porque a devolução eu coloquei da forma correta. Vamos lá. Ele está no dinheiro na conta da prefeitura, onde ele era para ter sido uma conta específica ali, de custeio ou investimento. Para ele poder gastar. Isso. É isso? O que aconteceu? Por lá, né? Isso, exatamente. O que aconteceu? Antigamente, a gente pode tratar até pontualmente desse caso.
Mas é que antes, muitas prefeituras tinham um CNPJ filial para o fundo, né? 5, 6, 7 anos atrás. E aí depois a Receita Federal estabeleceu um tipo de conta específico para fundo público. Foi daí que a gente alterou essa transferência direto para ser fundo a fundo, como está escrito na lei. Então, essa conta aí é uma conta que a gente pode tratar e te orientar como é que você vai abordar com ele para poder executar ou até mesmo transferir esse recurso para a conta do fundo, uma vez que ele não está atendido pelo TAC, que não é um recurso que estava na conta do fundo. Okay? A gente trata isso pontualmente. Mas muito importante a sua colocação. Obrigado. Então, gente, são 14h39, tem muitos... Opa, 14 não. 16h40 já. A gente queria agradecer o tempo de vocês aí. A gente está 1h40 aqui no ar, então queria desafiar vocês a chamar mais colegas aí das secretarias, da superintendência que está em peso. A gente vai ampliar cada vez mais o escopo de colaboradores que estão atuando aqui para que a gente possa fazer essa troca de informações, né? De novo, quero trazer aqui outros técnicos, outros coordenadores para falar de cada uma das atividades que a gente está fazendo no fundo, porque o objetivo aqui é único, né? Aqui não é o Fundo Nacional de Saúde, aqui é o Ministério da Saúde que está com o objetivo de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento, de modo que a gente possa fazer com que o nosso sistema de saúde seja cada vez melhor. Então, quero agradecer de novo a todo mundo aí, desejar um bom final de semana aí, que a gente tenha um final de semana para descansar e que semana que vem estaremos todos de volta aí às nossas atividades. E eu quero dizer, Paulão, suas palavras finais aí como nosso especialista do dia. Eu gostaria muito de agradecer a toda a audiência de vocês e a colaboração que vocês sempre prestaram para a gente, todas as dúvidas que a gente tem, a gente sempre busca vocês prontamente nos respondem, e essa relação é a mesma para cá. Então, qualquer coisa que tiver, pergunta para a gente que a gente vai tentar responder no menor tempo possível. Muito obrigado mesmo, uma boa tarde, um bom final de semana para todo mundo. Antes que eu esqueça, gente, quem não se inscreveu lá no Saiba Fundo, se inscreva, coloque o seu e-mail. Se você tem dúvida, coloque lá no formulário. Colocamos aí no chat o nosso formulário de avaliação. Se tem alguma coisa que não está legal, né? Se os apresentadores aqui precisam ser outros, digam aí, porque, né, a gente está aqui tentando. E aí acho que é importante todo mundo dar a sua contribuição para que a gente possa fazer desse espaço múltiplo, cada vez um espaço de conhecimento, de disseminação técnica. E aí a gente já anotou aqui uma série de demandas de vocês. E até a próxima sexta-feira, se assim emitir. Obrigado a todos. E vamos aí para o nosso final de semana. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Abraço.